Ça se passe, ça. Une autre forme d'interprétation. A expressão ideias linguísticas vem sendo mobilizada e conceituada de diversas maneiras e a partir de diferentes perspectivas teóricas. Na França, essa expressão passou a circular a partir do programa de pesquisas Histoire des idées linguistiques, iniciado na década de 1980 sob a direção de Sylvain Auroux. Desde o início, ideias linguísticas está institucionalmente em jogo com expressões epistemologia, ciências da linguagem e teorias linguísticas. Na análise de Auroux, decompondo a expressão ideias linguísticas, teríamos que ideia significa saberes ou representações gerais, enquanto linguístico é tomado no sentido amplo de concernente à linguagem. Desse modo, ideias linguísticas significaria saberes ou representações concernentes à linguagem, ou então, saberes ou representações linguísticas. Dentro do escopo das pesquisas em História das Ideias Linguísticas, HIL, a noção de ideia linguística diz respeito a um tipo muito específico de saber linguístico. Não o saber que todo falante teria da sua língua e da natureza da linguagem, que seria natural, intuitivo e inconsciente, manifestado desde cedo, por exemplo, no balbucio ou alalação do bebê, mas o saber construído e manipulado com a ajuda de uma metalinguagem. Sendo assim, algo do nível da sistematização e, portanto, da técnica. Trata-se aqui da distinção entre saber linguístico e saber metalinguístico, inspirada na noção de atividade linguística trazida por Antoine Pouliot. Com base em pesquisas antropológicas que mostram a ausência de um saber linguístico sistematizado nas sociedades orais, Auroux formula a tese de que o limiar da escrita é fundamental para o desenvolvimento de um saber metalinguístico. Além disso, um dado da HIL é que, embora possa ser de natureza especulativa, quer dizer, situado puramente no elemento da representação abstrata, o saber metalinguístico é muito geralmente de natureza prática, o que significa que ele é estabelecido pela necessidade de adquirir uma habilidade. Assim, 3 teriam sido os motores para o desenvolvimento de um saber linguístico, ou melhor, de ideias linguísticas ao longo da história. 1. A necessidade de um locutor tornar sua fala adequada a uma finalidade. 2. A necessidade de falar ou compreender uma língua que não se sabe. E 3. A necessidade de dispor de um sistema de notação para a organização dos sujeitos em um determinado espaço. A questão fundamental é que ideias linguísticas não caem do céu, mas são formuladas para dar conta de problemas do cotidiano. Na Grécia Antiga, por exemplo, poder instaurar uma democracia ou dar um nome a um recém-nascido são preocupações que levaram a uma reflexão sobre o nome próprio, depois sobre o nome comum e, finalmente, sobre a palavra. Assim, se existe a ideia de partes do discurso e a ideia de correção gramatical numa obra como a Retórica de Aristóteles, isso teria a ver com o Estatuto da Palavra na Polis em Atenas, que coloca a necessidade de convencer, dizer a verdade e apontar a relação com o ser. Mesmo sem definição explícita na maioria das vezes, a maneira como a HIL vai se organizando enquanto um campo de saber normaliza alguns sentidos para ideias linguísticas. É, portanto, por uma certa agenda de trabalho que vão se estabelecendo certos sentidos de ideias linguísticas. E essa agenda tem sido bastante vasta, indo da análise da maneira como as diversas sociedades representaram a língua como objeto de estudo, à descrição da forma e funcionamento dos instrumentos linguísticos. Quanto à agenda de trabalho ainda, alguns autores da HIL consideram que falar de ideia seria menos normativo do que teoria,
abarcando com essa preferência terminológica, ideia, a diversidade de formas que o conhecimento linguístico teria ao longo do tempo. Procurando uma certa sistematização, podemos apontar as diversas formas sob as quais uma ideia linguística tem sido constituída e representada ao longo da história. São ideias linguísticas elementos como termos, conceitos, definições, segmentações, classificações, identificações, descrições, análises, fatos, regras, leis e teorias, entre outros. Em todo caso, não existe um sentido pronto, fixo e categórico para ideias linguísticas, expressão que pode ser declinada e delimitada segundo as diversas condições de produção. No espaço brasileiro, como afirmam Eni Orlandi e o Eduardo Guimarães, trabalhar com ideias linguísticas envolve considerar a constituição de um saber metalinguístico nas condições próprias da história brasileira. Assim, o fato do Brasil ter sido uma colônia portuguesa que se torna independente no século XIX não seria um dado secundário, mas, ao contrário, constitutivo do pensamento sobre a linguagem no Brasil. Nisso, cabe lembrar, por exemplo, que os gramáticos brasileiros do século XIX passaram a buscar outras filiações teóricas que não aquelas vindas somente de Portugal, e acabaram por ressignificar os paradigmas de teorias como a gramática geral e a gramática histórica comparada. Uma vez formuladas, ideias linguísticas podem ser, portanto, ressignificadas. No Brasil, uma abordagem discursiva, da análise do discurso, da semântica da enunciação, ou mesmo da semiótica, faz com que a expressão ideias linguísticas seja comumente interpretada como discursos sobre. Podemos encontrar muitos outros delineamentos para as ideias linguísticas no espaço brasileiro. Um desses delineamentos está presente, por exemplo, na noção de saberes linguísticos cotidianos, trazidos pela Ana Cláudia Ferreira, para considerar as tensões entre os saberes especializados, que vão sendo legitimados pelas instituições do saber, e aqueles saberes linguísticos das circulações cotidianas. Eu encerraria reforçando que a definição de ideias linguísticas pode ser pensada de várias maneiras, tendo em vista as múltiplas condições de produção em que são realizadas.